Senhores senadores, o senhor Jailton Batista e o seu patrono que o acompanha, minhas saudações. Eu inicio fazendo um questionamento direto, até para sedimentar a compreensão de todos aqui. O governo federal, o Ministério da Saúde, comprou ivermectina para o tratamento da Covid-19 na sua empresa? Nenhum comprimido. Qual a quantidade? Nenhum comprimido. Não comprou? Nós não vendemos nenhum comprimido para o governo federal. O senhor tem a relação de estados que compraram? Quanto Rondônia, meu estado, comprou? Quanto o estado do Amapá comprou? Quanto o estado de Alagoas comprou? Quanto Mato Grosso, Bahia ou Pará? O senhor sabe dizer? Diretamente nossa empresa, somente um estado, para o Mato Grosso. Os demais podem ter comprado, mas através de distribuidoras. É possível o senhor declinar posteriormente, ainda que indiretamente, essas compras à CPI? Posso levantar posteriormente, senador, e encaminhar essa CPI. Então, outros estados podem ter comprado. A informação que fica aqui por parte de Vossa Senhoria é de que outros estados podem ter comprado, não tendo sido essa compra feita diretamente com a empresa. Exatamente. Por que estou perguntando isso aqui? Estou perguntando sobre esses estados não para criminalizá-los, não para condená-los. É porque aqui na CPI estão tentando criminalizar o uso de remédio, de medicamento, sem eficácia comprovada. O famoso tratamento off-label. Isso está sendo criminalizado desde o início desta CPI. Quantos medicamentos não são administrados ao paciente dentro desse protocolo chamado protocolo off-label, sem indicação na bula para tratamento daquela moléstia específica? E isso não é questionado. É uma prática que o Brasil e o mundo adota. Agora, em razão da politização do tema, o tema Covid, muitos médicos estão sendo constrangidos em razão da indicação desse ou de outro fármaco. O tema virou político e não de ciência. Eu ouço muito aqui se reafirmar a ciência. A CPI parece que se tornou a mãe da ciência. Mas que ciência? Qual medicamento é indicado especificamente para isso? E vou, desde logo, dizer, eu não recomendo medicamento A ou B, para nada. Quem tem autoridade para prescrever e indicar ao paciente, seja pela sua experiência clínica, seja em razão, enfim, dos estudos que tem, é o médico. É o médico. Eu não sou defensor de medicamento A ou B, mas eu defendo de forma muito firme o papel do médico, o direito do médico, a autonomia do médico. Muitos médicos, inclusive, continuam indicando esse medicamento e outros. Ou alguém aqui quer tapear a verdade? Eu falei agora recentemente com uma pessoa, um amigo, que foi reinfectado, e ele me dizia, falou, olha, Marcos, com tudo isso que está acontecendo, e quando eu fui me submeter ao médico, os medicamentos que me foram indicados, me mencionou quais são. E eu vou condenar esse médico? Porque na sua experiência recomenda? Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Vamos convocar os médicos à CPI? Para virem aqui, passar pelo crivo da CPI, olha, o teu protocolo está errado, Vossa Senhoria não pode fazer. Aí ele vai perguntar assim, tá bom, senador, como pai da ciência, qual o protocolo que eu devo seguir? Aí o senador é que vai dizer para o médico, olha, então é o seguinte, o senhor ignora esse título que Vossa Excelência tem, Vossa Senhoria tem, a prática médica, a experiência médica, e a partir de agora indique chá de boldo. Como?
Eu repito, só eu não para acho registrar que... quem receitou chá foi o presidente da República, só para deixar registrado. Eu não acho que quem não é da área tenha que fazer indicação de medicamento A ou de medicamento B. O problema é que parece que tem muita gente que está no mundo da lua. Parece que não vive no Brasil. E no Brasil tem uma prática, e não estou dizendo que é correta, de automedicação. De receitas das mais diversas possíveis. Tem um problema de saúde, alguém logo vai vir com a receita pronta. Senador Girão, não, olha, você toma o chá da folha do capim santo e isso é um santo remédio. Olha, está com problema? Não, olha, o medicamento tal. Isso é cultural no Brasil. Eu não estou afirmando que isso aqui é o correto. Eu estou dizendo que isso é uma prática comum no Brasil. E vou apresentar aqui dados de uma pesquisa sobre isso. Mas daí, no meio de uma pandemia, quando a gente nem sequer venceu a guerra, criminalizar o ato médico, não acho que seja adequado, não acho que seja correto. Quem administra medicamento aos pacientes e deve continuar administrando dentro da liberdade que o exercício pleno da profissão lhe assegura, é o médico. Eu não quero competir com o médico. Eu não quero competir com o médico. Meu papel é de ser legislador. Será que nós vamos criminalizar também, senador Girão, a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada para outras enfermidades? É isso que nós estamos inaugurando aqui? Será que nós vamos começar agora a fazer vamos terminar essa CPI e começar outra, para investigar a prescrição de medicamentos para as mais diversas enfermidades, mas cujos medicamentos não têm ainda eficácia comprovada? Não houve ainda essa comprovação. Quantos medicamentos foram indicados para uma situação e que dentro da experiência médica, dentro do conhecimento de cada um, se utiliza de maneira livre essa recomendação e que tem produzido, inclusive, resultados? Não acho que seja esse o nosso papel. Entre ouvir os especialistas da CPI e os médicos de verdade, eu prefiro dar crédito a quem tem autoridade no assunto. Ouço o médico, acato o médico. Eu tenho amigos, senador Girão, que adotaram dois extremos. E parece assim, porque se falar isso aqui vai falar, não, estão seguindo o Bolsonaro. Então seguiram o Bolsonaro e os outros anti-Bolsonaro. Eu tenho um amigo, e foi muito recentemente isso, uma notícia muito triste, de que não quis tomar a vacina. Não quis tomar a vacina. Mesmo tendo idade para tomar a vacina, não quis. E quando pegou a Covid, também não quis tomar medicamento. Seguiu a orientação de alguns pais da ciência. Ficou em casa. E quando teve o quadro dele agravado, a consequência foi ir para uma UTI e dias depois a família teve que receber a notícia do seu falecimento. Por que eu estou dizendo isso aqui? Essa politização em relação a protocolo A, protocolo B, tratamento farmacológico, tratamento não farmacológico, ou enfrentamento não farmacológico, isso veio para a política. E se debate isso como se fosse uma seara da política. Os próprios médicos hoje são acuados, porque entre os próprios colegas, muitos que às vezes se alinham com um pensamento, outros com outro, esse tema virou tema de discórdia entre os próprios profissionais. Aqui o relator sugeriu agora há pouco ações contra quem ofereceu tratamento farmacológico com entrega de medicamentos sem eficácia comprovada. Eu ouvi agora há pouco. Olha, é bem verdade que as procuradorias municipais, estaduais, para além do Ministério Público,
tem autoridade para promover ação civil pública, representar contra gestor que dá causa ao empobrecimento da administração e à assistência aos seus cidadãos. Mas eu queria fazer uma ponderação no sentido de que tem uma outra medida que também poderia ser intentada. Porque que a Defensoria Pública, ou a Procuradoria, ou mesmo os familiares, proponham ações contra quem não deu atendimento, não ofereceu suporte clínico ou farmacológico, mandou ficar em casa e morreu ou ficou sequelado. Porque, do mesmo jeito que eu não posso afirmar aqui que quem seguiu o protocolo do tratamento off-label foi acertado e garantiu o salvamento dessa vida ou a redução do sofrimento, eu também não posso afirmar. E talvez até possa ousar afirmar que quem ficou em casa seguindo a recomendação do não tome nada, antecipou a sua morte. É induzimento ao suicídio. É induzimento ao suicídio. Quantos que, por orientação, deixaram de cuidar na fase certa e acabaram não tendo uma segunda chance de vida? Então, que haja também, por parte de familiares, por parte das autoridades competentes, propositura de ação contra quem recomendou o fique em casa. Muitos seguiram essa orientação. Repito, não teve ou não tiveram segunda chance. Perdeu a vida. E eu vou repetir para ficar claro. Eu não indico medicamento. Não sou defensor de medicamento A ou de medicamento B. Mas quem tem autoridade para orientar o paciente é o médico. A autoridade é do médico. E aí eu queria concluir trazendo um dado, porque a questão da automedicação. Como eu disse aqui, o Brasil tem uma tradição na tal da automedicação. É um perfil dos brasileiros, né? Não sei se é de conhecimento de todos aqui, uma pesquisa do Conselho Federal de Farmácia, realizada pelo Instituto Datafolha, de 2019, anterior, portanto, à pandemia, onde aponta que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros. 77%. Vejam, Vossas Excelências, pesquisa realizada antes da pandemia demonstra que aproximadamente 8 de cada 10 pessoas automedicam. E essa CPI quer, a todo custo, criar narrativas para responsabilizar o presidente da República. No caso desse fármaco aqui, não tenho recordação dele fazer parte de qualquer protocolo do Ministério da Saúde ou da recomendação pessoal do presidente. Agora, opinião, repito, opinião com relação a chá, a medicamento A, medicamento B, o brasileiro tem. E repito, não acho que seja adequado. Além disso, senhor presidente, quase metade, 47% se automedica pelo menos uma vez por mês, e 1/4, 25%, faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana a automedicação. Eu estou dizendo que isso é certo? Não. Mas não dá para, num momento como esse, querer criminalizar o médico, querer criminalizar as pessoas, porque estão buscando justamente vencer um mal que assola a humanidade. Então vejam, a automedicação já era uma realidade desde antes do início da pandemia. Não é um fenômeno decorrente da crise sanitária decorrente do coronavírus. E não decorre de qualquer responsabilidade do presidente, e aqui acrescento, dos governadores,
e dos prefeitos, porque muitos deles, sim, senhores, e nós sabemos disso, muitos solicitaram, porque a população pedia, e eles deram essas respostas. Vamos criminalizar esses gestores? Vamos trazer todos aqui e colocar no rol de culpados? Não, aqui na CPI só tem um culpado. É só o presidente da República. Então eu concluo, presidente, agradecendo já a tolerância de Vossa Excelência, mas dizendo que essa é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Não dá para querer, num momento como esse, criminalizar algo que é uma prática da sociedade e criminalizar algo que é um direito do médico. Exercer plenamente a sua função orientando o seu paciente.